Deixa o Senhor, o que ficou pra trás. Eu miro o alvo de ser como Cristo. Eu quero buscar. Senhor Deus, de amor, de graça, adorado e exaltado seja seu nome, Pai. Porque o Senhor tem nos dado esse tempo tão especial para adorar o Senhor, para aprender mais do Senhor. E, ó Deus, a igreja do Senhor reunida em louvor, em adoração, agora, ó Pai, diante do teu altar suplica, abre o nosso coração para entender os teus ensinamentos. Abre o nosso coração, Pai eterno, para pôr em prática aquilo que temos aprendido. Senhor, que o teu Espírito Santo, ao nos ajudar a lembrar das coisas, venha encontrar corações que amam a tua palavra, que amam, que meditam nela de dia e de noite. Pessoas que têm prazer na lei do Senhor. Por isso, Pai, eu apresento todos que estão aqui esta noite, que eles possam ter prazer na tua lei e na tua lei meditar de dia e de noite, para que nunca, ó Deus, sejam enganados e que possam viver a excelência da tua palavra todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós vamos começar o nosso estudo. Algumas pessoas estão perguntando a respeito do CD. CD do irmão Chiquinho, não é? O irmão Chiquinho gravou o CD e, irmãos, o CD foi para Roma. O CD foi longe, né? A gravação ficou tão boa, mesmo, né, com o meu jeito de falar, né? O irmão Chiquinho conseguiu transformar e ficou bonito. Então, foi para Roma. Graças a Deus, a palavra que tem sido ministrada aqui, através de bons homens de Deus, a palavra está saindo daqui. E ela está indo para longe, não é? Então, foi embora para Roma, outro irmão já levou para o Paraná, e eu quero adorar a Deus por isso. Você também pode adquirir a palavra, pode procurar, a gente vai estar no Face, você vai ter acesso a isso, mas o mais importante é que você mande para bem longe, para o mais longe. A palavra não é para ficar só nossa, a palavra não é de uma igreja, não é? Eu conversava com o irmão Chiquinho esses dias e eu dizia isso. Essa palavra, irmão, esse esboço da mensagem que a gente faz, se você quiser pegar, se alguma pessoa quiser pegar e na sua igreja dar um estudo, pode pôr igualzinho e nem precisa falar que você pegou daqui, do site da igreja, nem de nenhum irmão, porque a palavra não é minha. Pastor, mas não tem direito autoral? Tá aqui o direito autoral. É de Deus. Mas é a maneira... Não, irmãos, nenhuma palavra é de pessoal interpretação, diz as Escrituras. Então, não existe palavra do pastor Marcelo. A palavra é de Deus. Então, se amanhã ou depois alguém pegar essa palavra na internet e quiser pregar, pode pregar sem medo, porque ela pertence ao Senhor. E por ela ser do Senhor, ela deve ser pregada. Não tem direito autoral, ou então o pastor vai processar, porque ele que fez a mensagem. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Prega. Usa. Pega o sermão, Ctrl V, Ctrl C, e ora ainda que Deus vai deixar ainda melhor. Mas que a palavra seja pregada. Que seja pregada. Da maneira que for, não é? Eu louvo a Deus porque há muito tempo atrás um grupo de pessoas pediu a palavra, falou assim: pastor, você tem todos os seus esboços guardados? Tenho. A gente pode jogar num site, distribuir por aí? Manda fogo. Manda. Mas a gente vai colocar o nome do pastor? Não precisa. Porque não é minha. Ela é do Senhor. A palavra inspirada é toda do Senhor. Não é minha mesmo. Né? Eu tenho privilégio. Olha que diferença. Eu não tenho direito autoral.
eu tenho o privilégio de passar a palavra. Isso é um privilégio que eu tenho. Então, todos os pastores têm o privilégio, não é? Agora, se alguns colocam no caderno e vendem a mensagem, eu não me sinto à vontade assim, né? Mas também, se eles têm tal costume, não é o meu costume, tá bom? Então nós temos aprendido isso. O pastor, nós falamos da última vez sobre a humildade, ele não ser nécio, ele conhecer a palavra, ele viver e conhecer. Falava sobre a diferença, não é? Porque nós, por vezes, nós temos que nos lembrar que na vida cristã não é ensinar algo, não é? Precisa ter reflexo na vida. Aquilo precisa ser a consequência da minha vida. E quando eu falo sobre pastoreio, e essa é a ideia, preparar todos os irmãos, você que está aí da telinha, todos, para poder estar pronto para os dias ruins. Esses dias eu ouvi um monte de palavra acerca do que está acontecendo, e isso e aquilo. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque tem gente falando coisa que é contra a palavra, não é? Senhor, nós vamos orar para que isso termine. Irmão, você quer uma coisa que eu falo para você? Todo o meu coração é mais seguro para você? Você vai orar assim: Senhor, cumpra a tua vontade. Sobre todas as coisas, cumpra a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Lembra da oração do Pai Nosso que nós estamos aprendendo? Quando Jesus ele está ali no Getsemane e a oração dele é: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. É um desejo. Todos nós temos um desejo. Mas aí Jesus ele faz uma das coisas mais lindas. Ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele nos ensina algo fantástico. E hoje, quando eu ensino para você a questão do pastoreio, que você tenha discernimento para entender quem vem de Deus e quem não vem de Deus. Porque tem muita coisa que parece de Deus, mas não é de Deus. Tem jeitão de Deus, mas não é de Deus. Então, a pessoa ela precisa ser apta para ensinar, como nós vemos no último, né? Ela não pode ser neófita, ela tem que se apegar firmemente à palavra de Deus. Há um texto que eu separei, Tito 1:9. Tito 1:9. Está escrito aqui, ó: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Forte isso, não é? E a palavra fala por si só: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, vai ter pessoas do contra. Irmão, você ser contra pensamentos, você não pode ser contra a palavra. Você pode ser contra os pensamentos. Se eles não estão pautados na palavra, você deve mesmo, não é? Porque as pessoas vêm para você e falam assim: ó, faça isso e você vai prosperar. Mas aonde está escrito isso? E não é um texto isolado. Tem que ter texto, tem que ter contexto, tem que ter referência, que ninguém vos engane. A Bíblia diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Hoje em dia as pessoas sobem no púlpito, falam qualquer coisa para tentar encher os nossos corações. Queridos, a única coisa que enche o coração de verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos enche. A palavra de Deus nos dá direção. A palavra de Deus nos gera convicção. Porque é assim que a palavra age na nossa vida. Ela gera em nós convicções, não confusões. Não confusões. Então, é necessário que o homem que seja de Deus, que vai
exercer o ministério pastoral, ele precisa conhecer a palavra, se apegar firme à palavra. Ele não pode cair no erro de achar que ele vai aqui e vai conversar e convencer. Porque, meu amado, como que um cego vai guiar outro? É isso que nós temos que entender. Então, se você conhece ou tem um pastor que não lê a palavra, que não estuda a palavra, que não vive a palavra, é a primeira qualificação para ele não ser o seu pastor. Ele está qualificado a não ser. Essa foi forte, hein? Tem pastor que não lê a Bíblia faz tempo. Tem pastor que não lê a Bíblia faz tempo. Ele precisa se apegar firmemente à palavra do Senhor. Ele precisa ter o hábito de estudar a Bíblia. E você precisa sentir nas palavras do seu líder a palavra de Deus. Que ele fala um monte de coisa, mas ele não fala a palavra de Deus. Vai chegar um dado momento que você vai ter conselho humano. Você pode ter o conselho divino e o conselho humano. E você vai escolher o conselho humano. Porque por falta de discernimento. Imagine você, queridos, eu chegar aqui e falar assim: irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Você que tem Jesus no coração, que o Espírito Santo está em você, lembre-se de não ferir o Espírito Santo a ponto de o Espírito Santo sair de você. Problema, irmão, sabe qual é? O Espírito Santo não sai de você, ele é a marca da promessa que você tem. Ah, mas aí ele vai pegar um texto do Velho Testamento, onde Davi diz: não retires de mim o teu espírito. Está escrito aqui. Aí você não vê texto com texto. Você se esquece do momento que você está vivendo. Você se esquece que você é templo do Santo. Você se esquece de um monte de coisa por causa de um versículo sem texto, contexto, sem referência. Sem conhecer o que é lei, o tempo da lei, o tempo da graça, como funciona isso. E as pessoas vão enganar você. E enganam. Podem pegar textos isolados e fazer você pensar. Realmente a Bíblia diz sobre entristecer o Espírito Santo. Deixa muito claro isso. Mas você é selado por ele. Mas pastor, por que o pastor está dizendo isso? Queridos, porque muitos virão naqueles dias dizendo: eu sou o Cristo, eu fiz isso. Vão vir cheios de milagres e maravilhas. Mas milagre não significa a presença de Deus. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Ele vai se guiar pela fé. Então, queridos, é muito fácil enganar quem está sendo guiado por vista. E aí nós vamos saber quem é crente mesmo. Quem se deixa dominar pelo Espírito ou não. A você de casa aí também está ouvindo, aí no seu sofá, deve estar pensando assim: meu Deus, como que é isso? Assim como nós, como que é isso? Virão, farão prodígios. A besta, o falso profeta, vão fazer um monte de sinais. Aí o pessoal, eu vi. Sabe, meus queridos, há uma coisa, depois a gente pode falar sobre isso. O perigo da geração Tomé. Porque a geração Tomé precisa ver para crer, não quer o exercício da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu pergunto a você: se hoje chegar o anticristo, a besta, o falso profeta, você vai conseguir discernir se eles vêm de Deus ou não? Você vai conseguir, pelos olhos da fé, enxergar se ele vem de Deus ou não? Porque se você for ver os sinais, eles vão fazer inúmeros sinais.
Você pode acompanhar coisas que eles vão fazer, milagres. E se você seguia por vista, geração Tomé, a geração Tomé não consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. A geração Tomé, entre o fato mais maravilhoso que aconteceu na história do cristianismo, a ressurreição de Cristo, não consegue enxergar. Consegue enxergar o que os olhos mostram. E o que os olhos mostram é um Cristo que apanhou, tacaram-lhe uma coroa de espinhos, furaram o seu lado. A geração que só consegue enxergar com os olhos da carne, não consegue ver a obra de Cristo. Pastores vão fazer de tudo para enganar homens e mulheres que são da geração Tomé. Aí, pastores vão pagar pessoas para fingir que são possessas, para que você acredite. Vão derrubar pessoas, vão rodar terno, vão soprar para que você acredite. Geração Tomé. Porque os olhos veem. Mas no meio dessa geração Tomé, de tudo, existe uma geração, e essa é a que Deus está à procura, de verdadeiros adoradores. Homens que não guiam por vista, mas guiam pela fé. Homens que têm discernimento, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que conseguem enxergar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Nós precisamos dessa geração. Você precisa ser dessa geração. Você não pode ser da geração Tomé. Irmãos, a Bíblia fala sobre um culto racional. A Bíblia fala sobre se guiar pela fé, pelos olhos da fé. A Bíblia fala sobre crer, confiar, sobre submissão, obediência. Mas Satanás é especialista em enganar. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Não pense que Satanás está enganando o mundo. Porque eu vou dizer para você, sem medo de errar, que cerca de 30% dos púlpitos da igreja, o que sai de lá não são palavras que vêm de Deus. Estão vindo de enganadores que estão entrando na mente das pessoas, que estão criando um evangelho que não leva ninguém a Cristo. Para você aí de casa também, você que me ouve aí, cuidado com o que você está assistindo. Pode ser que agora você está assistindo uma palavra, mas um monte de gente vai falar um monte de coisa para você. Aí você vai falar, eu vou aonde tem manifestações de poder. Meu conselho para você, vá aonde tem Cristo, não aonde tem manifestações de poder. Porque a maior manifestação de poder foi feita aqui, na cruz. O milagre que foi usado por Jesus para que as pessoas creiam, ou crescem naquela época, que ele era filho de Deus, hoje os mesmos milagres Satanás usa para tirar as pessoas, para tirar a visão de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós precisamos de homens que enxerguem, que olhem com os olhos da fé, que não se guiem por vista, mas se guiem pela fé, e encontrem as respostas aqui. Nós estamos cheios, lotados de pastores filósofos, nada contra a filosofia, mas pessoas que tentam ludibriar com a capacidade que tem de manipular a palavra. Seja guiado pelo Espírito. Por isso que o conselho bíblico é: seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Espírito Santo de Deus. Cuidado com as vãs filosofias, cuidado com os pensamentos, cuidado. Eu fico olhando quanta frase bonita
tem no Facebook. Tem frase linda que não tem nada a ver com a Bíblia e, pelo contrário, por vezes vai contra a palavra de Deus. Cuidado, irmão, para você não curtir uma heresia, né? Você sabe por quê? Você vai lá e curte uma heresia, preste atenção. Aí seu amigo vai, olha, se fulano curtiu é porque é bom. Cuidado, meu amado irmão, porque você pode estar conduzindo pessoas a acreditar em heresia. A Bíblia também diz que o pastor verdadeiro, o pastor do Senhor, ele não deve ser dado ao vinho, não é? Nem espancador, nem contencioso, não é? Está lá em 1 Timóteo 3,3, né? Não dado ao vinho, não espancador, não contencioso. É interessante que na cultura dos judeus contemporâneos, né? De Cristo dos apóstolos, o vinho era uma bebida comum. Como a xereta abacaxi é para nós. Não é bom demais? Você é adepto da Coca-Cola, né? Do refrigerante. Mas enfim, como o refrigerante é comum para nós, né? Uma coisa comum. Havia um certo status no ato de beber, né? O vinho, né? Puro, né? Mas é interessante que assim como beber refrigerante demais causa muitos males à nossa saúde, em certos casos causa até câncer, não é? O excesso de beber vinho, obviamente, embriagava e causava vários males, tumulto ali no meio dos homens. Até mesmo sábios se tornavam tolos. Está lá em Provérbios 23, do 29 ao 35, e Oséias 4, do 10 ao 11. Acho que está ali os textos para você copiar, mas vai falar exatamente sobre isso. Sobre pessoas que perdiam o seu controle. É engraçado, irmãos, que há várias maneiras de se perder o controle hoje. Tem pessoas que perdem o controle usando drogas. E aí pessoas que morrem por causa disso, porque bebem. Pessoas que morrem por causa que usam drogas. Pessoas que morrem porque querem perder o controle ou não enfrentar a vida. Porque, meu querido, a maioria acaba se entregando aos excessos por não querer enfrentar a vida. Para esses, e isso inclui pastores, e o pastor não pode ser assim. Há muitos pastores que são assim, né? Que bebem até escondido das suas igrejas, né? Há vários testemunhos sobre isso, que não querem preservar, que se rendem às paixões desse mundo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a todos que estão me ouvindo, em qualquer lugar: Deus não nos deu um espírito de covardia. Guarda isso. Irmão, há alguma coisa muito estranha naquilo que eu tenho que esconder do próximo. Isso é muito estranho. Quando eu tenho que esconder alguma coisa do próximo. Deus não nos deu um espírito de covardia, diz a Bíblia. Então tem muita gente que se rendendo a essas coisas porque tem medo de enfrentá-las. No caso do pastor, especificamente, a ideia da purificação, não é? A ideia de se colocar como modelo, estar apto, não é? Para exercer. Imagine você, irmão, em muitos casos acontece isso. Há pouco tempo atrás nós entramos numa discussão. Olha que discussão interessante. A pessoa falava assim: pastor, o que você acha do pastor que desliga o seu telefone à noite? Por que eu tenho que achar alguma coisa, né? Eu fico imaginando que se você quer ser alguém apto para ajudar em todo o tempo,
Se você dedicou a sua vida inteira a Cristo. Mas pastor, as pessoas já fazem assim, elas já me perguntam, porque todo mundo me pergunta assim. A pessoa me pergunta, sabendo da minha resposta, e a pessoa quer só pra... Mas, pastor, se você não desligar o telefone, você não vai descansar. Vai doer isso, mas eu vou falar. Se Deus quer que eu descanse, meu telefone não vai tocar. Eu confio na potente mão de Deus, não nas minhas decisões. Eu confio na potente mão de Deus. Deus quer que eu descanse? Irmão, me lembro um dia eu estava cansado, muito cansado. E aí chegou um dado momento, o telefone tocou. E eu falei, meu Deus do céu, o telefone está tocando. Mas eu não aguento, eu tô cansado demais. Você já passou por isso, Leandrinho? Tá cansado assim? Você chega a estar até meio torto. Atendo, não atendo, atendo, Senhor, o Senhor conhece. Aí Deus responde, porque eu conheço que eu tô permitindo que esse telefone toque. Você confia em mim ou não? Confio. Atendi. Alô? Firme, forte, alegre, bonito, jubiloso, pronto para boa obra? Pastor tá em casa? Tô, irmã. Pastor, tô aqui na frente. Eu vim trazer um bolo pro pastor e um pão. Olha o inimigo querendo roubar minha bênção aí. Você não atende o telefone. Você tá vendo? Olha o inimigo querendo roubar minha bênção. Deus está mostrando o seguinte: Ele está no controle. Ou eu confio nele ou não. Confio. Se Deus entender agora a hora do meu filho descansar, não é eu. Mas isso é um pensamento meu, irmão. Eu defendo, sabe por quê? Porque quando pessoas precisaram, o telefone estava ali à disposição e a gente pôde ajudar. E eu louvo a Deus por isso. Não é? Eu deixo ele lá. Se ele tocar, é porque alguém precisa. Se alguém bater na minha porta, irmão, se Deus não quiser que eu descanse, sabe o que vai acontecer? O telefone não toca, bate na minha porta. Sabia disso? Mas a verdade é que eu quero o chamado de Deus na minha vida, mas eu não quero as responsabilidades do chamado de Deus. Não é? Eu quero. Irmãos, eu tenho visto dentro disso, quando você olha assim, espancador, quando você olha violência, há vários tipos de violência. Sabe qual é a maior violência que um pastor pode aplicar na vida de um membro? É ele ser inacessível. Pastor, como assim? É simples. Segura aí. Não sei nem... Se não puder passar depois, o irmão Chiquinho vai cortar ali. Você já tentou, irmão, dar entrada na aposentadoria? Não. Eu vou te falar, uma aventura. É uma coisa para testar a paciência. Você liga e a pessoa fala, daqui a pouquinho eu vou te atender. E isso vai 40, 50 minutos, 1 hora, 1h20 minutos, 2 horas e vai indo. Aí até que você cansa. Aquilo não faz bem para você. É uma violência contra você. Você gosta disso? Mas já pensou, querido, você precisa falar com o seu pastor. Você precisa falar. De repente, você só precisa de um abraço. Só que não tem jeito de chegar nele. Não tem jeito. Para mim, na minha modesta opinião, é uma das maiores agressões que existem hoje. Porque em dado momento o pastor se tornou popstar. Não é? Popstar. Ninguém chega perto. Tá cheio de segurança. Eles chamam de diáconos, mas na verdade são seguranças. Ninguém chega perto. Sabe o que eu aprendi com Jesus? Deixa vir as minhas criancinhas,
pastor, Jesus, estão gritando, pede para que ele pare. Não, ele parava e ia dar atenção. Jesus, ele era acessível. E aí está a grande diferença. Cuidado que a gente pensa em espancador violento, somente aquele que bate ou que agride com palavras. Há muitas maneiras de ser violento. Há muitas maneiras. É interessante imaginar o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 3, 4 e 5. 1 Timóteo 3, 4 e 5 diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com toda a seriedade, porque se um homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se um homem não sabe governar a própria casa, como cuidará, como dará direção à igreja de Deus? A Bíblia diz que se um homem não cuida dos seus, ele é pior do que o incrédulo. Sabe, irmãos, o que eu tenho mais visto? A seguinte desculpa, preste atenção nisso. Pastor, filho de pastor é atacado. Teu filho também. Mas pastor, filho de pastor, normalmente ele é perseguido na igreja. Tá, o seu também. Eu vou dizer uma coisa para você. Não existe nenhuma menção bíblica de que a família do pastor ou do líder espiritual que seja, ela tem justificativa porque é filho de alguém espiritual. Não existe. A Bíblia fala da dificuldade. O próprio Jesus diz: o profeta não recebe honra na sua própria casa, mas não é justificativa para pecar. Aí hoje os líderes, há líderes, pessoas que pregam uma coisa fantástica: seus filhos estão no mundo, estão bebendo, não é? Estão com as suas famílias destruídas, né? E dentro da própria casa há um desgoverno, uma bagunça, ninguém sabe a hierarquia de nada. Aí eu vou subir na palavra e vou falar sobre como governar bem a sua própria casa. Irmãos, se a palavra de Deus não é aplicada na vida do pastor, nunca será aplicada na vida da igreja que esse pastor cuida. Porque se a palavra não tem valor para ele, a ponto dele aplicar na sua casa, não é na igreja de Cristo que ele vai aplicar. Igreja não é teatro, nada contra o ministério de teatro da igreja, evidentemente, né? Mas a vida cristã não é teatro. Não é teatro. Não é? A Bíblia fala: com os meus lábios louvam o Senhor, mas com o seu coração envergonham o seu nome. Espera aí. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Aquele que ouve, olha, presta atenção, que eu vou para principalmente pastores. Aquele que ouve, presta atenção você que está em casa aí. Aquele que ouve as palavras e as pratica, sua casa não cai, diz a Bíblia. Vem a chuva, bate o vento. Se ouve a palavra e não pratica, não reclama que a casa cai. Só que hoje a casa cai, mas eu quero pastorear a igreja. A minha palavra. Primeiro, irmão, guarda esse negócio de poderio de palavra. E gente que, pastor falando que tem poder, suor de pastor, é tudo engano, mentira. Poder vem do alto. Se um homem, estava conversando com o irmão Derli, um pouco antes. E nós estávamos falando do texto de um camarada que é um pastor fantástico, gente boa. Quando Deus fala assim: Moisés, diga a pedra que dê água para o povo. Aí sabe o que acontece, irmãos? Aquele
momento, Moisés irado com o povo o tempo do tempo reclamando, o povo blasfemando, o povo daquele jeito. Aí Moisés vem e bate na pedra, e aí a pedra, sabe o que acontece? Dá água. Porque Deus é fiel. Mas aí mais para frente, lá mais para frente, Deus lembra: por que você não me glorificou? Por que você não me exaltou? Irmão, uma coisa que Deus não quer é que eu coloque os meus problemas como se fosse a vontade de Deus. Que a minha ira seja a ira de Deus. Que o meu jeitão seja o jeitão de Deus. Deus tem uma coisa muito clara para todo homem: glorifica o meu nome. Era para você pedir. Porque deu um piti. É isso que fala? Deu um piti. Deu um jeitão lá. Ficou nervoso. Quem disse que é para pôr o meu nervoso na obra de Deus? Quem disse que é para pôr a minha cara feia como se fosse obra de Deus? Quem foi que disse que era para pôr as minhas indignações como se fossem as indignações de Deus? As indignações de Deus estão ali na palavra. Aí, pastor frustrado, pregando, e vai e prega todo frustrado. Não é. Você não está glorificando, porque toda honra, toda glória pertence àquele que merece. A glória é de Deus. Irmão, você que está em casa, você que está aqui, se algum dia alguém subir aqui, algum pastor que não dá a glória devida a Deus, quer um conselho? Põe ele para fora. Não deixa ninguém brincar com a tua vida. Nunca deixe ninguém brincar com a tua vida. Nunca. Senão você vai ser governado por piti de homem, por nervosinho de homem, por jeitão de homem, homens que não glorificam a Deus, homens que Deus tem que dizer: por conta disso não entrarás na terra que jurei aos teus pais. Já pensou você ser guiado por alguém que está desobedecendo a Deus? Conversa com o teu pastor, anda com ele, come aí 2 quilinhos de sal com ele, veja como ele é com Deus. Agora você que segue pastor de TV, não, você não vai saber se esse pastor de TV vive Deus ou não. Você não vai saber se esse pastor de TV é fiel a Deus ou não. Então, a pessoa que está me assistindo lá não sabe se eu sou fiel a Deus ou não. Vocês sabem. Vocês sabem. Quem está me assistindo lá não sabe. Então eles devem ir e comer sal com o pastor deles lá. E ver se ele é um verdadeiro pastor de Deus. E vocês comer sal comigo aqui. Para saber se eu sou um pastor de Deus mesmo. Porque a Bíblia diz o seguinte: pelos frutos os conhecereis. Está falando com relação aos falsos profetas. Pelos frutos os conhecereis. Como que você deve olhar o fruto de alguém? Se o fruto dessa pessoa é consequência de uma vida no altar. É consequência de uma vida no altar. Não estou falando sobre ser bem-sucedido, rico, pobre. Não estou falando nada disso. Estou falando sobre frutos do Espírito. No Espírito. Guarda isso no seu coração. Ele precisa governar bem sua própria casa. Sabe, queridos, eu faço votos que você faça isso. Chega para minha esposa de vez em quando, não tenha medo não. Pergunta assim: olha, o Marcelo lá é um bom marido? Não tenha medo de perguntar. Ela vai dizer não. Mas ele tenta. Já é um caminho. Conversa. Conversa com Moisés. Conversa com Josué. Conversa com os meus filhos, minhas filhas. Pergunta: olha, é isso? Ele vive a palavra?
O que ele é lá no altar, ele é em casa também? Ele é brincalhão? Ele fala isso? Ele exorta? Ou ele só é valentão lá em cima e em casa não é nada disso? Ou a palavra vale quando ele está no altar, mas quando está em casa não serve? E sabe uma coisa, irmãos? Eles estão proibidos de mentir. Que eles falem a verdade. Porque em casa nós não aceitamos a mentira. Eles falem a verdade. É gostoso isso. Sabe por quê, irmãos? A tua vida é muito importante. Não, vou dizer uma coisa, irmãos. Se eu sou o pastor dessa igreja e eu não vivo aquilo, sabe, sai correndo. Foge daqui. Não serve. Para você de casa, a mesma coisa. Converse com a esposa do seu pastor, converse com os filhos, familiares, vê se ele é uma pessoa só. Porque a Bíblia condena pessoas que são um jeito externo e lá dentro de outra maneira. Eu vou dizer uma coisa para você, querido, em nome de Jesus: ninguém finge para sempre. Um dia a verdade vem à tona. Ninguém finge para sempre. Um dia a verdade vem à tona. Guarda isso para sempre. Ninguém consegue fingir a vida toda. Um dia a verdade vem à tona. Creia nisso, não é? A atitude, né? Quando você vê que as pessoas têm uma atitude totalmente contrária, aqui é realmente semelhante ao Filho de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, tá bom? Já se passaram o nosso tempo. Queria agradecer a você que ouve a mensagem, mesmo que seja pedacinho por pedacinho. Por vezes você fala assim: nossa, mas o pastor, ele dá um tom diferente. É dada a importância. A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Eu sou pastor de várias vidas, não é? Aqui na nossa igreja nós já somos praticamente 200, 230. Eu não posso brincar com a tua vida. Sabe por quê, irmãos? O nosso relacionamento aqui é pastor e ovelha. Mas antes disso, nós somos irmãos em Cristo. A Bíblia diz: cada um considere o outro superior a si. Quando eu falo disso, dessa maneira, é porque você é importante, porque você é importante. Nós somos importantes. Assim como eu não gosto que ninguém brinque com a minha vida, eu não quero que ninguém brinque com a sua vida. Se você não conseguir discernir o que é um pastor verdadeiro, as pessoas vão brincar com a tua vida. E você é importante. Porque quando Deus te resgatou, Ele não brincou de resgatador. Ele foi até o fim. E a prova disso, Jesus Cristo numa cruz. Vamos orar? Senhor Deus de amor, Deus de graça, adorado seja teu nome. Senhor, quando nós vemos tantas tragédias, tantas coisas acontecendo, eu, Pai, imagino se os pastores do Senhor, se a igreja do Senhor, ela tem se posicionado. Porque, ó Deus eterno, hoje eu não quero, ó Deus eterno, perguntar de onde estão vindo tantas tragédias. A minha pergunta é outra. Aonde está a igreja do Senhor? Aonde estão os pastores do Senhor? Por que as pessoas não choram mais? Por que os pastores não vão mais atrás das ovelhas que estão perdidas? Por que, Deus querido, muitas vezes o nosso coração não dói mais pelas cenas que vemos e que temos visto? Em nome de Jesus, que haja, ó Deus, uma nova reforma nesse mundo que nós chamamos evangélico, e desperte os adoradores a viverem uma vida, Deus eterno, regrada pela tua palavra.
Senhor, eu peço ao Senhor, abre o coração e a mente das pessoas acerca daqueles que não são pastor, não são pastores. E por isso, ó Deus, prendem o povo com medo, que o governo deles é baseado no medo, nas limitações, na palavra dura, às vezes na palavra inventada, e nós nos rendemos a um governo que trabalha na nossa vida, nem por força, nem por violência, mas pelo Santo Espírito do Senhor. Eu apresento à igreja do Deus vivo, que a tua bênção, teu poder, estejam sobre todos que agora ouvem essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém.